Olá vocês, bom dia. Hoje dia 15 de novembro de 2020, mais uma meditação para a Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, Pastor Presidente Oséias Vieira de Andrade. Aqui, para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Carlos Neri e o texto de hoje é Romanos 11, versículos 9 versículos 7 e 8. Diz assim: Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Muito bem. Nesses textos aqui da carta de Paulo aos Romanos, nós sempre temos esse dualismo, lei e graça. E Israel sempre se colocou, sempre pensou e sempre recebeu também pela lei, por Moisés, pelos profetas, a perspectiva e missão também de guardar e de ser o representante da palavra de Deus, do nome de Deus entre as nações. Então, Paulo diz aqui, no versículos 7 e 8, que Israel, ele pensou, buscou, mas não alcançou, fracassou. E, por assim dizer, continuam pensando que são representantes de Deus, os únicos representantes de Deus, mas não são, porque ficaram presos na lei e mesmo essa lei não conseguiram cumprir da maneira que Deus realmente revelou. Tanto assim que quando Jesus Cristo chegou, eles não reconheceram a revelação máxima de Deus encarnada em Jesus de Nazaré. Então Israel fracassou em ser o guardião da lei de Deus, das coisas de Deus, testemunhas da palavra de Deus, do amor de Deus para as nações. E hoje a igreja, ela é a guardiã, porque a igreja são todos aqueles indivíduos, homens e mulheres de todas as nações, de todos os povos, que reconheceram que precisavam de Deus, reconheceram a sua pequenez, o seu pecado, viram pela fé em Jesus Cristo a salvação, porque ele foi até a cruz, derramou sangue precioso, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deixou para todos aqueles que creem, que acreditam no coração e que entenderam na mente e que buscam ao Senhor e que certamente o encontraram, deixaram todos esses como representantes. Então, fica esse dualismo da lei e da graça. E pela fé, Paulo vai dizer que essa representação, essa palavra de Deus, o plano de salvação na economia da Trindade, do amor do Deus Pai, nos méritos da graça de Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo, ela está em nossas vidas para que, uma vez cultivada no coração e atendida, ensinada, aprendida e apreendida em nossas mentes, sirvam assim para testemunharmos e darmos sequência nessa missão começada por Jesus Cristo. Sobre esse texto, Romanos 11, 7 e 8, assim diz o professor Isidoro Mazarolo: a graça e a fé não estão condicionadas à lei e às suas obras. Se alguém, em nome da lei, mata, ele rompe o princípio da lei que diz: não matarás. Portanto,
A graça é vista com os olhos da fé. A lei é escutada com os ouvidos do coração. E assim, só quem escuta com o coração e olha a vida com a fé, entende a vontade de Deus a seu respeito e a respeito do mundo. Entende a vontade de Deus porque cultiva e cumpre essa missão deixada por Jesus Cristo para pregar, ensinar, batizar e fazer discípulos de todos os povos, indivíduos espalhados em toda a terra. E também luta, deixa de olhar para si mesmo e cultiva uma vida de alteridade, ou seja, daquilo que é do outro. Jesus Cristo disse: amai a Deus e amai ao próximo como a ti mesmo. É um desafio, é um grande desafio amar ao próximo e lutar para que o próximo saia da condição de marginalizado, de esquecido, de empobrecido, daquele que não tem nenhum tipo de bem-estar neste mundo. Cultivar, então, nesse texto é a capacidade de guardar, mas não é guardar numa gaveta e fechar com a chave, não. Guardar é aprender e ensinar e acompanhar esse processo de ensino e aprendizagem da palavra de Deus. A capacidade de cultivar é ter responsabilidade com essa missão, é zelar. E nesse texto, zelar é testemunhar, é trabalhar contra a injustiça, é trabalhar, é lutar, é promover meios para que não haja injustiça entre os povos, para que nenhum ser humano seja injustiçado, seja esquecido, seja desfavorecido nesta terra. E preservar. Preservar é não errar nessa missão, que é também um grande desafio, que é não errar. Assim como Israel guarda uma arrogância de ser o guardião das coisas de Deus e ter, na verdade, fracassado, porque o próprio Jesus disse que agora ele veio para todos os seres humanos de todas as nações e deu uma missão para todos os seres humanos que creem, que confessam Jesus Cristo como Salvador, cumprir essa missão de guardião com essa responsabilidade, com essa capacidade de cultivar a justiça, o bem-estar para todos. Preservar é isso, é não errar nessa missão. E no nosso meio reformado, cristão, evangélico, protestante, seja como for que os irmãos ouçam, por os nossos líderes também, eles precisam acordar e sair. Nós, como líderes, precisamos sair às vezes dessa posição de arrogância, de pensarmos que somos donos da lei ou da razão, ou mesmo da graça de Deus. Sempre quando alguém começa com a frase: olha, eu não quero julgar ninguém, mas aí pronuncia uma frase que acaba julgando. Quando alguém começa dizendo assim: olha, eu não quero aqui retaliar ou ser injusto com ninguém, mas aí começa com palavras e atos de injustiça. Isso tem muito no nosso meio. E isso é um erro, isso é uma arrogância, é a pretensão de achar que é guardião da lei, da palavra de Deus, das coisas de Deus, sem um mínimo de capacidade e responsabilidade de cultivar, de guardar, de zelar e de preservar nessas perspectivas que eu falei. Guardar é aprender e depois ensinar e acompanhar todos os discípulos nesse processo ensino-aprendizagem. Para zelar, para testemunhar, para lutar contra a injustiça, lutar para que o bem-estar seja promovido para todos os seres humanos. E preservar é não errar, se achando dono da razão e, na verdade, falando e agindo de uma maneira arrogante, injusta e que promove e que desfavorece e que, na verdade, potencializa
a injustiça, a alienação, o medo, a dor e o pecado no meio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de todos nós e nos faça corrigir os nossos erros, dando a humildade para quebrar essa arrogância, o amor para com as coisas de Deus, para com Deus e para com o nosso próximo. Amém.